Ó, passadinhas aqui no Superchat, o Jefferson Souza, ele mandou uma colaboração, mandou 50 mango. Opa! Ó, minha colaboração para o Gabriel Alba ficar com o peitoral petrificado. Feliz aniversário, sucesso a você, meu irmão. Obrigado, parceiro. O Leonardo P. Jonas, na tua avaliação, ainda existe muito erro de tradução em livros, filmes e etc? Menos. Já teve mais, sabe? Já teve mais. O que acontece... Já traduziu algum livro, professor? Não. Eu não me considero um bom tradutor. Tá. Não me considero, porque a tradução, ela não é uma coisa assim, isso aqui significa isso aqui, ponto. Qual é o contexto? Exato. Né? Como é que isso aqui vai ser colocado? Como é que alguém falaria isso aqui em português que está sendo dito em inglês? Ou ao contrário, como é que isso seria dito em inglês? E não é só a tradução da palavra, o contexto da coisa, o que a pessoa quis dizer, né? Se ela quis ser mais irônica, se ela quis ser mais incisiva, tem tudo isso. E eu não sou um bom tradutor, eu não seria um bom tradutor, eu acho. Tá. Agora eu esqueci a pergunta. Aqui, ó. Ainda existe muito erro em tradução em livros, filmes, cara, etc. Existem erros, mas eles são muito pequenos, cara. São muito pequenos. A gente tem tradutor muito bom por aqui. A gente tem tradutor muito bom. E você tem que ser muito bom, cara, para fazer tradução. Você tem que ser muito bom. E aí, às vezes, o que o pessoal acha que é um erro não é necessariamente um erro. Tá. Às vezes, pô, ele colocou de uma forma diferente porque aqui no Brasil isso foi necessário para a pessoa entender o que estava sendo dito. Perfeito. Isso significa que não existam erros? Assim, existem. Mas, cara, muitas vezes o que o pessoal diz que é erro, na verdade, é uma outra forma de dizer que, segundo o tradutor, né, ele optou por utilizar uma outra coisa porque aquilo teria mais a ver com o português falado aqui no Brasil. Uma tradução mais direta ficaria esquisita, você tá entendendo? Por exemplo, isso acontece. Tu, quando assiste algum filme, alguma série, eu imagino que tu deva assistir em inglês. Sim, se o áudio original for em inglês, sim. Áudio original. É. Tu não põe legenda. Não. Porque às vezes, a gente quando tá fazendo resenha de algum filme... Eu fico corrigindo, cara. Então, isso que eu ia te perguntar. Eu fico corrigindo. É isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes a própria legenda em inglês... ela não tá exatamente como tá sendo falado. Perfeito. Ah, tá. Porque é difícil você ter essa exatidão, né? Claro Porque que é. é outro esquema. E detalhe, tá? Não sei se as pessoas sabem disso. Eu fui descobrir isso na Inglaterra, quando eu tava lá, tá? É muito comum que as pessoas, os ingleses, por exemplo, eles assistam filmes legendados, com a legenda em inglês. Cara, tem vários porquês disso, tem várias razões. A primeira é porque o áudio realmente... dependendo da cena, o ator tem que falar mais baixo. O ambiente, né, é muito barulhento. Então a pessoa às vezes não consegue ouvir perfeitamente. Tá. Então tem a legenda ali. Então a pessoa tem alguma dificuldade auditiva mesmo, né? Você tem isso aí. Mas, cara, mudança de sotaque na Inglaterra é muito louca também, né? Se você for para Liverpool, você vai ter um sotaque totalmente diferente do que você vai ver em Londres. Dependendo da parte de Londres, ainda você tem o Cockney. Então é comum que as pessoas assistam com legenda, mesmo sendo a língua materna delas. Isso acontece. Sim. Isso acontece mesmo. Qual é o meu problema com isso, cara? O meu problema é que eu fico corrigindo. Porque como eu sou professor, e quando você está dando aula cara a cara com o aluno, você fica prestando atenção no que tá legal, o que não tá. Para dizer, aqui você tem que melhorar isso aqui é assim, isso aqui é assado. Né? Então, eu automaticamente eu fico ouvindo e fico corrigindo a legenda. É um saco. Então eu não boto legenda. Entendi. Então eu não boto legenda. Aí, se eu tô assistindo com os meus filhos, né? Às vezes eu coloco dublado, às vezes eu coloco a legenda em português, tá? Mas eu não gosto da legenda. Tá, e assim, professor, nesse campo aí do inglês, que você falou que tem os sotaques, né, diferentes, porque o inglês britânico, ele tem a pronúncia, né, uma pronúncia diferente, né, um sotaque diferente. Cara, é mais que isso. Eu lembro que tu me falou, numa outra oportunidade, que tu tava na Inglaterra e tu não conseguia entender o que os caras estavam falando. Por que essa diferença tão grande? Cara, o meu inglês sempre foi muito americano, né? Beleza. Aí eu fui pra Inglaterra. E pra falar a verdade, no início, assim, não foi difícil. Porque eu tava em Oxford. E Oxford é uma cidade universitária, então... Tem muito americano lá também, né? Tem bastante.
Se bem que hoje tem gente de tudo que é canto, né? Sim. Americano, paquistanês, Sim. turco, tem de tudo. Então, mas eu estava em Oxford e era basicamente quem frequentava ali eram ingleses mesmo, né? E eles têm um sotaque muito chamado de BBC English, né? Aquela coisa do mais formal mesmo, que é o que se chama de sotaque britânico. Só que, cara, você vai para Londres, cada bairro é um sotaque diferente. Eles têm, depois você clica aí e vê um tal de Cockney, que é o inglês que é a Amy Winehouse. Tá. Cara, você não entende? Aí eu comecei a me preocupar, né, cara? Como assim? Eu não tô entendendo, né? Aí eu descobri que nem os ingleses estavam entendendo muito bem aquilo lá. Aí você vai, sei lá, pra Liverpool, pra Manchester, pô, você vê que é tudo diferente. Você vai pra Escócia, eu tive na Escócia, cara, totalmente diferente. Só que é aquela coisa, né? Você fica uns dias ali, daí você vai pegando a manha. É a mesma coisa assim, ó, você faz um teste um dia, você já assistiu TV portuguesa? Já. Eu não consigo entender porcaria nenhuma que tem na TV portuguesa, cara. É difícil pra caramba, não é? Sim. Cara, você não entende, né? Porque Você é não muito... Cara, e agora vamos falar com o repórter que está não sei onde, cara. Você não entende perfeitamente. Você entende, mas fica... Sabe aquela coisa... Era isso mesmo? Pô, essa que ela disse aqui eu não entendi. Então essa diferença do inglês, do português do Brasil para português de Portugal é o que você sente quando você chega lá na Inglaterra, assim. Você não entende tudo perfeitamente, mas você consegue entender. Mas quando você vai para os sotaques mais regionalizados, aí o negócio é louco, cara. O negócio é louco. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com um escocês. Eu tava em Oxford e de repente, cara, eu vi acho que era um panfleto, alguma coisa assim na parede, dizendo que ia ter Jethro. E eu pensei, sabe no quê? Vai ter um show do Jethro Tull, né? Eu vou lá. Eu vou nesse negócio, rock and roll e não sei o que, e não era nada disso, era um comediante chamado Jethro. Mas eu comprei o ingresso e fui. E cheguei lá, esse comediante era escocês, e eu sentei, tava lotado, o cara realmente era muito bom. Eu sentei lá e eu comecei, cara, a ver que todo mundo tava rindo. Menos eu. Porque é lógico, né? O humor tem muita coisa da referência, do local que você... particular. Né? Então, pô, se você for, quem sabe, ver um show de comédia no Nordeste, né? Vocês que são daqui, pode ter coisas que vocês não vão entender, tá? Sim. Qual é o sentido dessa piada, né? Que localidade, né? Tem disso, né? Tem disso. Tem. Então lá eu tava vendo um escocês falando e eu entendia um monte de coisa, entendia. Mas tinha coisa que não. O que ele quer dizer com isso, cara? Né? Porque um sotaque totalmente diferente. Aí eu fui pra Escócia. E lembro que no primeiro dia lá foi difícil, mas depois você pega a manha. Ah, tá, é assim, tal, legal. Pô, eu não sei se foi em Manchester ou Liverpool. Liverpool é difícil sotaque. Tinha uma coisa, por exemplo, eu descobri que eles não falavam o H. Né? Por exemplo, em vez de falar house, o cara falava house. Caraca. Em vez de falar my, ele falava me. Então o cara não falava this is my house. Ele falava this is me house. Cara, oh, she's not my friend at all. Mas sabe, você, porra, o que o cara tá falando? E você vai pegando esse sotaque, você vai aprendendo, é legal, né? Pô, eu já falava inglês, pô, ver essas coisas as coisas do sotaque é legal pra caramba, Agrega, né? É legal pra caramba. Muito legal, muito legal. Só que, realmente, assim, ó, você tem que saber lidar com isso. Não é que existe o sotaque britânico e existe o sotaque americano. Pô, cara, Estados Unidos, vai pro Texas, vai pra Carolina do Sul, vai pra Califórnia, sabe? Você vai ter vários sotaques ali também. Hoje nos Estados Unidos até que existe uma homogeneidade maior. Tá. Porque o americano tem muito aquela coisa, né? Você vai pra faculdade em outro estado, do outro lado do país e tal, e a coisa tá se homogeneizando. Mas a Inglaterra, cara, tem muita coisa de sotaque diferente, às vezes na mesma cidade, que... Cara, você fica pirado, mas é muito legal. É muito legal, você não pode se assustar com isso, né? Sim. Você tá lá, pô, não, vamos encarar o negócio e vou ver como é que funciona esse treco aqui. E você vai aprendendo, depois de alguns dias, se você for para Portugal hoje, em uma semana você já tá compreendendo os portugueses de boa. Sim. Né? Mas quando você chega lá no primeiro dia, pode ser que você não entenda tudo. Então assim, você que terminou o método BWay, quantos anos pra terminar, ficar fino no método BWay, professor? Depende, cara. Depende de cada um. Se você estudar todo dia direitinho, 1 aninho e meio. 1 aninho? 1 ano e meio. Quer
testar o seu inglês, vá para os Estados Unidos, não vai para Inglaterra. Que se for para Inglaterra, você vai achar que o professor te engabelou. Mas não vai pra, sei lá, Charleston também, né? Não vai pro interior do Texas, mais fácil, né? Vai pra Nova York, você vai aprender o inglês paquistanês, né? Aquela coisa. É isso, né? Tem os indianos também. Muito estrangeiro, cara, muito estrangeiro. Sim. Então você tem sotaque. O André gosta muito do inglês indiano. Não. O André adora, né, Matheus? I wanted to try to this. Get out of the train. Não consigo, cara. Quando eles falam, né, cara? Quando eles falam rápido, aí não dá. Não, é bem diferente. I want to do that. Sabe o sotaque que eu menos entendo, cara? O australiano. É difícil mesmo. Puta merda, é enrolado, cara. né? Quando chega, de vez em quando tem aluno que manda assim, Jonas, eu tava vendo isso aqui, não entendi. Eu vou olhar, também não entendo. Cara, o australiano é muito diferente, né, cara? Mas eu sempre digo, é aquele sotaque com o qual eu não tô habituado. Sim. Não tô habituado. Que aí, um tempinho você já pega a manha. Teoricamente sim. Teve um aluno de intercâmbio que foi para Orleans, que era australiano, tá? Aquela coisa de intercâmbio do Lions Club, do Rotary Club. Tá. Então, tinha esse cara lá em Orleans, cara. Ele ia lá pra minha escola pra ficar conversando lá com os alunos, comigo e tal. E ele veio da onde? Austrália. Da Austrália. E, cara, conversar com ele era muito tranquilo, porque era só eu e ele. Você tá no diálogo, você tem mais ou menos noção do que a pessoa tá falando e você tá falando também. Sim. Né? Mas tinha hora, cara, que eu não... O quê? Né? Dele, tal coisa. Dele já enjambrava lá um inglês mais americanizado pra entender e tal. Isso é normal, cara. Isso é normal. Você não pode ter medo disso, não. Boa.